Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. PT escolhe novo tesoureiro e a cunhada de João Vacari Neto se entrega à Polícia Federal em Curitiba. E veja também nesta edição. Cresce a articulação pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff e ministros negam fraude no ajuste fiscal de 2014. Quando o cinto aperta, as financeiras aumentam os empréstimos de pequenas quantias. Quase o dobro. É impressionante o dobro. Mas foi uma coisa necessária. Receita Federal vai intimar 280 mil contribuintes para recuperar 7 bilhões de reais de supostas sonegações. Por falta de regulamentação, animais ainda não podem ser tratados com medicamentos genéricos. E quem não consegue comprar o remédio, vai deixar o bichinho doente? Vai deixar morrer? Audiência pública no Legislativo de São Paulo discute a proposta de redução da maioridade penal. França anuncia investimento de 100 milhões de euros no combate ao racismo e preconceito religioso. E um dueto inesperado une os inimigos Barack Obama e Kim Jong-un. Estão na bancada o economista e professor da PUC de São Paulo, Antônio Correia de Lacerda, e o advogado criminalista Roberto Delbanto Júnior. E contamos com a sua participação com perguntas através do WhatsApp. O número está aí na sua tela. E também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Manobra fiscal do governo para fechar as contas de 2014 no azul esquenta a discussão sobre um possível impeachment da presidente Dilma Rousseff. O fantasma do impeachment passou a rondar o Palácio do Planalto, principalmente depois do Tribunal de Contas da União dizer que o governo Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade fiscal. O jurista Ives Gandra explica que os argumentos jurídicos são importantes para o impeachment, mas que o processo é essencialmente político. E para ele, há indícios suficientes contra Dilma Rousseff. Eu entendo, pessoalmente, que culpa grave pode gerar impeachment. E o Superior Tribunal de Justiça, já em 2 decisões, declarou que culpa grave, imperícia, negligência, imprudência ou omissão, é crime de improbidade administrativa, o que justificaria o impeachment. Rui Celso Reale Fragoso, também jurista, pensa diferente. É preciso que haja razoabilidade naquilo que está sendo apurado para que fique caracterizada a improbidade e o crime de responsabilidade, para daí sim se dar início a um processo de impeachment. Por enquanto, nós não temos esse fato, só temos notícias a respeito desse fato. Governo e oposição devem levar a discussão ainda mais longe nos próximos dias. Esse governo e o governo Lula atuaram no sentido de um assalto inicialmente a Petrobras. Estamos vendo agora outras empresas também e outros setores também da administração. Quem perde a eleição tem o legítimo direito de fazer oposição, mas não o direito de reivindicar o impeachment, que só pode acontecer diante de fatos ilícitos que efetivamente possam ser imputados à chefia do Executivo. Com as chamadas pedaladas fiscais, o governo deixou de repassar pelo menos 40 bilhões de reais aos bancos públicos, que executam programas como Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, e pagam benefícios sociais como o seguro-desemprego. Recursos são adiantados pelo Tesouro, pela administração pública, que ficam à disposição da Caixa, à disposição dos bancos, e esses recursos são quitados, são executados progressivamente por essa instituição financeira para pagamento de benefícios, diversos benefícios. Antônio Correia de Lacerda, boa noite. Vamos explicar melhor essa questão da manobra fiscal. Isso já ocorre? Como é que é essa questão? Essa manobra fiscal, na verdade, o governo deixa de repassar dinheiro que seria da responsabilidade dele, não é isso? Exatamente. Quer dizer, na verdade, para executar programas que incentivam o investimento, seja nas empresas, seja no setor de construção civil, habitação, etc., o governo adota programas como o Programa de Sustentação de Investimento, Minha Casa Minha Vida, que pratica uma taxa de juros aos tomadores menor do que ela custa para o próprio Tesouro via financiamento da dívida pública. Então, na verdade, é preciso que haja uma equalização desses juros, ou seja, o governo repasse a esses bancos de volta a diferença desses recursos. E o que está sendo questionado agora é que 40 bilhões de reais que deveriam ter sido repassados
do Tesouro para esses bancos não foram feitos no ano 2014. Portanto, engordaram, em princípio, artificialmente, o resultado fiscal do ano. Agora, é preciso lembrar o seguinte, a questão é bastante polêmica, porque o Tesouro é sócio majoritário desses bancos e, portanto, recebe dividendos. Então, se você caracterizar isso como um crédito, empréstimo, isso fere a lei, como o professor Delmanto daqui a pouco vai tratar disso. Mas, se tratar de uma antecipação de dividendos, aí pode ter outra interpretação. Quer dizer, vamos ter várias interpretações. A lei que você refere é a lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. Delmanto está até com papel. Me dá licença, Delmanto, claro. Esse papelzinho seu aqui. É o artigo 36, 36. Né, que diz, é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que o controla na qualidade de beneficiário do empréstimo. É isso mesmo, exatamente. Então, se for caracterizada essa relação de empréstimo, ela é absolutamente ilegal. E pode, daí a inferir que isso leve ao impeachment me parece bastante precipitado, Mas isso é uma outra discussão. Pois é, essa discussão que eu vou pedir o Delmanto para a gente ir até o telão, para a gente explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, Delmanto. O programa ao vivo é assim, Delmanto, a gente vai montando o cenário. E o Tribunal de Contas da União, por favor, Delmanto, deve julgar as contas da presidente Dilma Rousseff de 2014 no dia 17 de junho. O relator do processo, ministro Augusto Nardes, aguarda a defesa do governo à disposição do tribunal para dar parecer rejeitando as contas da presidente. Os ministros do TCU consideraram por unanimidade que o governo descumpriu a lei de responsabilidade fiscal. Vamos entender melhor este processo com o Delmanto. Nós temos 3 telas aqui, Delmanto. A primeira foi bem explicado pelo professor Lacerda, pelo professor Lacerda, que é a questão da manobra fiscal, que o governo segurou aí repasse de 40 bilhões a bancos oficiais, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil. E a conclusão do TCU, que, na verdade, há uma disposição, como eu falei aqui no início do TCU, de apresentar um parecer para o Congresso Nacional relativo ao não cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. É isso, né? É isso, William. Agora, a lei de responsabilidade fiscal, como o próprio nome diz, ela é de responsabilidade fiscal. Foi uma grande evolução essa lei, foi no governo Fernando Henrique que ela foi editada, inclusive, para botar limite nos municípios, nos estados e no próprio governo federal, quando está terminando o seu mandato, para não terminar o mandato e deixar um rombo nas contas para o próximo candidato que irá lá exercer o mandato. O que acontece, William? É muito dinheiro, são 40 bilhões de reais. E com esta manobra, segundo o TCU, e foi expresso entender que houve, sim, crime de responsabilidade, pelo menos está isso nessa decisão do TCU. Isto inflou as contas e para atingir a meta fiscal. Ou seja, isto poderia, em tese, ser interpretado como se fosse uma maquiagem de um balanço no setor privado. Ou seja, é muito grave e vai precisar ser visto com todos os olhos. Tem muita gente perdendo o sono, William. Vamos lá, próxima tela. O TCU agora pediu explicações para 17 ministros, entre ministros e secretários, O Tribunal de Contas da União, na verdade, qual é a função do Tribunal de Contas da União? Análise de contas dos governos? Quantos ministros compõem o tribunal? Olha, é uma série de ministros, não teria o número exato da quantidade de ministros, mas eles examinam as contas de gestão e as contas de governo. Na verdade, é uma auditoria, todo o trabalho de auditoria em cima, e eles podem tomar 2 decisões, eles vão examinar as contas anuais do governo e podem vistoriando, tendo acesso a algo que chame a atenção, eles fazem um destaque, como se fosse num processo apartado de contas. Que é esse que está à esquerda do vídeo, o apartado das contas. Aí esse processo vai diretamente para o Ministério Público Federal, não é isso? Eles entendendo que houve crime, houve alguma responsabilidade, alguma ilegalidade, o próprio TCU encaminha ao Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal poderá, no caso da Presidente da República, inclusive, encaminhar ao Supremo Tribunal Federal, através do Procurador-Geral da República, uma denúncia por crime comum, se assim entender que houve uma falsidade ou outro crime, inclusive, de natureza das contas públicas. Cabe também a ação civil pública aí nesse caso, né? Quando chega numa ação civil pública, numa ação de probidade, muitas vezes eles entendem que já há espaço para o impeachment. Okay. E jogam isto para o processo de impeachment perante o Senado. Tá, você disse que esse é o apartado das contas que vai para o Ministério Público Federal. Agora, na avaliação das contas anuais, que é o caso em questão, não é isso, tão polêmico do Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas da União pode
emitir um parecer e encaminhar ao Congresso Nacional com a rejeição das contas do presidente da República, é isso? Perfeito, ou seja, o que o TCU faz, na verdade fala tribunal, mas ele emite um parecer. E esse parecer, quando são as contas mesmo da União, ele tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Há uma comissão mista do Congresso, deputados e senadores, que vão aprovar ou rejeitar esse parecer. O grande problema aqui, que ainda haverá um julgamento desse parecer no TCU no mês de junho, vão ser ouvidos inúmeros membros da equipe econômica e assim por diante dos anos 2013 e 2014, se for realmente este relatório que foi votado hoje, for para o Congresso Nacional, entendendo que houve um crime de responsabilidade, se fala lá no relatório, ou isto irá para o Congresso. E o Congresso poderá julgar isso, se julgar que é um ato insanável, doloso, intencional, de improbidade, aí tem que ser o dolo, tem que ter intenção, o governante, o chefe do executivo, se tornará inelegível por 8 anos. Isto não é o impeachment, isto é o processo decorrente das contas. Se o Congresso considerar que não ocorreu nada, a vida segue normal, ele aprova e o governo toca os seus 4 anos para frente. E aqui também, no caso de crime comum, se o Procurador-Geral da República entender que houve uma falsidade ideológica, por exemplo, tem que ter aprovação de 2/3 da Câmara dos Deputados para poder dar início a qualquer processo de crime comum contra o chefe do Executivo da União perante o Supremo Tribunal Federal. Então, até agora, aí nós não temos a questão do impeachment. O impeachment é outro ponto, não é isso? Perfeito. Vamos à tela 3. O impeachment pode ser quem pode pedir e como pode pedir isso. Com esse parecer do próprio Tribunal de Contas da União, já se pode pedir um impeachment? Que pode pedir? William, esse é o grande pesadelo, porque o impeachment é um julgamento político. E o impeachment pode ser solicitado por qualquer cidadão. Eu, você, o Antônio Corrêa de Lacerda, que está aqui conosco, qualquer cidadão desse país pode pedir o impeachment. O problema é que com esse relatório do TCU, embora que já foi votado, mas não definitivo, pode perfeitamente, quem entender de seu direito, pegar esse relatório e propor um processo de impeachment. Claro que vai precisar haver um vínculo da Presidente da República com esses atos, porque a equipe econômica, estão todos lá, inclusive o ex-ministro Mantega, toda a equipe econômica durante esses 2 anos. E vai ficar a velha discussão, o chefe do Executivo, a Presidente, sabia ou não sabia? E aí esse processo aí, que é político, ele chega na Câmara dos Deputados, tem que ser votada por ter aprovação de 2/3, não é isso? Perfeito, 2/3. E depois segue para o Senado, também com 2/3, e o Senado é presidido pelo presidente do Supremo. Seria o ministro Ricardo Lewandowski, ou seja, há esta denúncia, claro que há toda uma comissão na Câmara dos Deputados, iria para o deputado Cunha, e há todo um processo inicial, e se 2/3 da Câmara dos Deputados entenderem que há indícios de crime de responsabilidade, abre-se o processo, há um afastamento do presidente da República do seu cargo e vai para julgamento no Senado da República, presidido pelo chefe do Judiciário, que é o ministro Ricardo Lewandowski. Agora, não há ambiente, pelo menos é o que disse o presidente da Câmara dos Deputados, que há ambiente para pedir um impeachment da presidente, ou há? O papel aceita tudo, quer dizer, pedir, qualquer um pode pedir. Precisa ver se isso irá para frente. Agora, há uma grande questão, porque dizem alguns que, olha, se isto ocorreu, deveu-se a atos do anterior mandato. Ou seja, como se a eleição para o novo mandato passasse uma borracha, apagasse qualquer tipo de ato, em tese, de irresponsabilidade anterior. Agora, eu trouxe nesse papelzinho aqui, William, 2 decisões do Supremo Tribunal Federal, uma no que diz respeito ao ex-ministro José Dirceu, que quando ele foi acusado de ato de improbidade ali na questão do exercício do mandato no Legislativo, a tese de defesa foi a seguinte, olha, ele não exercia como chefe da Casa Civil o mandato político, então não cabe essa questão de responsabilidade. E isso foi rechaçado. Há um outro caso, também relatado pelo ministro Nery da Silveira, já aposentado, do Supremo Tribunal Federal, que a defesa dizia justamente isso. Os fatos ocorreram no mandato anterior, não no atual. Isso foi rechaçado e mantiveram o impedimento deste parlamentar. Existe também aqui o caso do vereador que se envolveu com a máfia daqueles camelôs no centro. Ele era vereador, ele foi eleito deputado estadual e foi cassado pela Assembleia Legislativa por atos cometidos como vereador. Ou seja, esta questão que o novo mandato apaga tudo, ela não é pacífica. Tá, e vai depender de interpretação.
Perfeito, Temos sem um dúvida longo nenhuma. caminho aí. O ministro relator da Operação Lava Jato do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, suspendeu depoimentos marcados para esta semana. Zavascki atendeu a um pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mas ainda não se sabe quais interrogatórios serão adiados. O PT já anunciou o substituto de João Vacari Neto na tesouraria do partido, é o ex-deputado federal Márcio Macedo. E a cunhada de Vacari se entregou hoje à polícia. Marice Correia de Lima chegou à sede da Polícia Federal em Curitiba às 2 da tarde. Ela estava em um congresso no Panamá, onde passou 10 dias. Ou seja, viajou antes de ter a prisão temporária decretada na última quarta-feira. Marice teria recebido propina no esquema de corrupção da Petrobras e é suspeita de lavar dinheiro numa negociação imobiliária. João Vacari Neto permanece preso na carceragem da PF e deve ser ouvido nos próximos dias. Quem prestou depoimento hoje foi o ex-deputado Pedro Correia, do PP de Pernambuco. E o próximo alvo da operação seria o ex-ministro José Dirceu. O advogado dele se reuniu com o juiz Sérgio Moro após rumores sobre uma suposta prisão do petista. Entre 2006 e 2013, período em que foi preso, julgado e condenado no processo do Mensalão, o ex-ministro da Casa Civil recebeu mais de 29 milhões de reais por serviços de consultoria, inclusive de empreiteiras envolvidas no escândalo. O Grupo Chain, citado na Operação Lava Jato, pediu hoje recuperação judicial para 28 empresas do grupo. O pedido permite à companhia se reorganizar em relação às dívidas. No começo do mês, a Chain Óleo e Gás interrompeu a operação de 5 unidades de perfuração que alugava para a Petrobras. E a cúpula do PT passou a sexta-feira reunida na sede do partido, no centro de São Paulo, para decidir quem vai assumir a tesouraria no lugar de João Vacari Neto. O escolhido foi o ex-deputado federal Márcio Macedo, de Sergipe. Tem experiência política, parlamentar, é militante há vários anos, tinha sido do mesmo grupo político do ex-governador Marcelo Deda, do ex-presidente José Eduardo Dutra, e o nome dele foi, portanto, aprovado por unanimidade no diretório. No início da noite, José Dirceu, que cumpre prisão domiciliar pelo Mensalão, pediu autorização à Justiça para visitar a mãe em Passa Quatro, Minas Gerais, entre os dias 9 e 18 de maio. O ex-ministro alega que a mãe tem 95 anos e não tem condições de viajar a Brasília. Quem usa medicamentos genéricos sabe a economia que eles representam no orçamento. Uma lei já aprovada estende a produção desses remédios mais baratos aos animais. O problema é a falta de regulamentação. Bernardo é um cãozinho da raça Lhasa Apso de 3 anos, bem ativo. Na última viagem para a praia, fugiu. Voltou para casa com conjuntivite e alergia provocada por pulgas. O veterinário receitou 2 colírios, um antibiótico e uma medicação para o intestino. Um custo total de R$ 264. Super caro. Se você parar para pensar, poxa, são 4 remédios para um cachorro, né? Se você for ver para o teu filho ou para minha avó, eu acho que eu não gasto tudo isso de remédio. Uma lei federal de 2012 autoriza a produção e o uso de medicamentos genéricos veterinários no Brasil. A estimativa é de custo 35% menor. O problema é que falta regulamentação. Cabe ao Ministério da Agricultura estabelecer os critérios para registro, liberação e controle desses medicamentos, além de incentivar a produção dos genéricos de uso veterinário. Quem defende a lei alega que a regulamentação reduziria inclusive os custos na produção de carnes, leite e ovos. Uma economia importante para um país onde a pecuária ocupa um espaço significativo na balança comercial. O principal entrave estaria no lobby dos grandes fabricantes de remédios para animais. Mas para o vice-presidente do Conselho Regional de Veterinária, mesmo com a regulamentação, poucas empresas se interessariam pela fabricação desses produtos. Ele vai ter que cumprir uma série de regras, uma série de procedimentos que todos os outros laboratórios, os laboratórios que produzem o produto de referência ou produto similar, realizaram. E isso traz um custo muito grande para esse tipo de medicamento. Se os genéricos já estivessem disponíveis, Caroline teria gasto, em média, R$ 90 a menos com os remédios do Bernardo. E quem não consegue comprar o remédio, vai deixar o bichinho doente? Vai deixar morrer?
Precisa fazer a pergunta por que os genéricos não avançam? Bem, como muito bem demonstrou a reportagem, existem vários interesses em jogo, né, inclusive da indústria farmacêutica, que quer prevalecer as suas marcas e sobre essas marcas estabelecer os seus próprios preços, né, suas margens elevadas em geral, que para justificar a pesquisa e o desenvolvimento. Agora, nós vimos aí que isso afeta não apenas a animais domésticos, mas também a produção da pecuária, podendo inclusive ter um efeito sobre o barateamento de alimentos, né? Então, é uma questão que envolve toda a população brasileira. É muito importante que o Conselho Regional de Veterinária, as autoridades competentes, cheguem a um avanço nessa regulamentação, porque isso vai permitir reduzir custos sem envolver, evidentemente, riscos. É muito importante que, por outro lado, haja garantia da eficácia desses medicamentos genéricos, da mesma forma como os medicamentos de marca. Delmanto. Isso é mais um exemplo, William, do lobby dos grandes laboratórios, porque se há o genérico para o ser humano, que é o ápice da pirâmide, né, do cuidado, não há sentido nenhum e não pudesse haver genérico para os nossos animais de estimação. Quer dizer, nós sabemos tanto como eles são queridos nas nossas casas, né? Essa relação, no Japão falaram outro dia, né, ontem, inclusive da questão da ocitocina, que ao se olhar o cãozinho que você tem, ativa essa questão da ocitocina no cérebro, olho no olho, por isso que nós temos tanta afeição pelos caninos. Muito bem. A seguir, 150 policiais participam da reconstituição de 3 mortes no Morro do Alemão. E ainda, financeiras crescem fazendo pequenos empréstimos em tempos de crise.